6. Alimentação. Experimente adquirir um BMW ou uma Mercedes-Benz e não pôr neles o combustível, ou, ao invés disso, colocar refrigerante no tanque. Isso, por incrível que pareça, é o que muitos fazem com o próprio organismo, negando-lhe uma alimentação adequada. A alimentação balanceada é indispensável para fornecer ao corpo e ao cérebro as substâncias que são indispensáveis para a máquina funcionar. Uma das tentações do candidato é utilizar medicamentos para aumentar a memória, emagrecer, eliminar o estresse, etc. Com a natureza não se brinca. Excesso de vitaminas é tão ruim quanto a falta delas, e não se pode ficar dependente física ou psiquicamente de medicamentos, muitos dos quais têm contraindicações e efeitos colaterais. O melhor caminho é você cuidar da sua cabeça, da sua saúde, da sua alimentação e do seu estado de espírito, de forma que não precise de medicamentos. Se for tomá-los por uma indicação médica, ótimo, mas o ideal é que você crie uma vida saudável que torne os medicamentos desnecessários. Algumas soluções. A. Evite tomar medicamentos para aumentar rendimento, principalmente alopatia. B. Mantenha seu fornecimento de substâncias através de alimentos naturais e combata o estresse com atividade física regular. C. Para fazer uma dieta balanceada ou qualquer complementação vitamínica, consulte um médico ou nutricionista. Dificuldades geográficas. Morar longe é uma dificuldade de muitos. Se não for possível alugar ou acertar uma morada perto do trabalho ou perto do cursinho, aprenda a estudar durante a locomoção, através de resumos, gravações das aulas, recordação mental, etc. O importante não é onde você mora, mas o seu esforço para estudar e onde você vai morar depois que passar no concurso. Oito. Silêncio. Quanto mais tranquilo o local de estudo, melhor. Pode ser sua casa, escritório ou até uma biblioteca. Quanto menor o número de pessoas, melhor, principalmente se elas não forem atraentes. Um local com muitos atrativos, bate-papo, etc., em geral não presta para o estudo. Excesso de barulho. Se você convive com muito barulho em casa, primeiro, tente conversar com os familiares sobre o problema. Segundo, mude o horário de estudo, estude de madrugada se necessário for. Terceiro, treine sua concentração para aprender a estudar mesmo com algum barulho. No meu caso, foi essa a solução. Quarto, tape seus ouvidos. Utilize o que for necessário para isso. E, por fim, passe a estudar em outro local. No meu caso, tive que me adaptar a um contínuo barulho dentro de casa, pois puxamos a nossa ascendência italiana. Na minha casa, todo mundo fala alto e o tempo todo. Pela necessidade, consegui criar uma concentração que me permitia estudar mesmo com barulho. Se não conseguisse isso, a solução seria partir para uma biblioteca ou coisa semelhante. No final da história, a questão é a seguinte: dê o seu jeito. Vou repetir, dê o seu jeito que você chega lá. Local de estudo. Locais muito confortáveis, como camas e sofás, são um convite a outros prazeres que não o estudo. Providencie uma mesa com cadeira ergonômica, boa iluminação e espaço suficiente para os livros e cadernos que você for utilizar. Sendo possível, é bom haver um quadro para anotações ou para dar aulas imaginárias. Música, fotos dos entes queridos e outros atrativos podem ser prejudiciais ou benéficos, conforme suas particularidades. Há quem veja uma foto e viaje ao invés de estudar. E já vi também quem estudava com muito mais afinco vendo uma foto do carro, casa ou aliança de casamento que pretende comprar com os futuros vencimentos.
O próprio ser amado, em pessoa, ao lado, no mais das vezes atrapalha a concentração. O ideal é que na hora do estudo ele não esteja tão longe que dê saudade, nem tão perto que dê vontade de fazer outras coisas que não estudar. A temperatura do local também deve ser agradável, nem muito frio, nem muito quente. Se possível, ar-condicionado ou ventilador, desde que não muito barulhento. Agasalhos, a depender do local, ajudam. As vestes e calçados, além de ajudarem a obter a temperatura mais agradável, respondem por um grau maior ou menor de conforto. Não estude com trajes ou situações desconfortáveis. O local deve ser arejado e amplo o suficiente, pois poucos gostam de ficar em ambientes apertados. Cuidado também com as janelas e um monte de distrações que elas apresentam. Posição de estudo. Quanto mais deitado, mais você vai dormir e menos estudar. Estude sentado, de modo a não prejudicar sua coluna. Coloque o livro em um ângulo de 30 a 45 graus na mesa, a fim de não forçar seu pescoço para baixo. Para colocar o livro nessa posição, utilize um outro livro ou objeto, colocando-o embaixo do que você está lendo. Evite deixar os pés dobrados, pois isso causará problema de circulação e dormência. Coloque-os à frente e plantados no chão, ou sobre algum objeto que permita o seu movimento para frente e para trás, levando a uma boa circulação sanguínea e evitando inchaço ou edemas. Já se vendem algumas bases para a sustentação dos pés e dos livros. Além disso, use cadeiras com regulagem de altura para manter o seu cotovelo no mesmo nível da mesa. Não se deve ficar encurvado sobre a mesa ou tendo que se pendurar nela. Sente-se com o tronco ligeiramente inclinado para frente a fim de evitar dores nas costas e controlar melhor sua postura. Quanto melhor for o ambiente de estudo e é o seu ambiente externo e interno enquanto está estudando, mais fácil será manter a concentração e melhor será o aprendizado. Material de estudo. Ao sentar-se para estudar, tenha à mão tudo o que vai necessitar: papel, caneta, lápis, livros, códigos, apostilas, etc. Não deixe algum material na prateleira, pois ou você vai perder tempo para pegá-lo, ou, como é a regra, por preguiça vai acabar não consultando todo o material necessário. Isso para não falar daquele que vai buscar o material e não volta. Há quem goste de uma garrafa de água e um copo, ou um pacote de biscoitos. Você é quem sabe, mas muita água e principalmente muita comida não parece ser uma boa ideia na hora do estudo, seja por conta da concentração, seja por conta da gordura. Assim como se deve ter em mãos um material útil, elimine, coloque longe todo o material inútil. Uma mesa desorganizada prejudica a organização do cérebro, a concentração e o estudo. Crie o seu ritual e o seu altar de estudo. Horário e número de horas. Descubra se você rende mais pela manhã, de tarde, de noite ou, como é o caso de alguns, de madrugada. O número de horas deve ser estabelecido dentro de suas possibilidades, o máximo possível, desde que respeitada a qualidade do estudo. O bom senso é essencial para definir o horário e o número de horas de estudo.